Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa satisfação que eu volto aqui para conversar com vocês, refletir um pouquinho mais sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso capítulo de hoje é o 53 e tem um título bem curtinho, 3 letrinhas, Paz. Então, Emmanuel seleciona esse versículo para então depois discorrer. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21. Muita gente inquieta examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Porque não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendação de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fato do menor esforço. Depois que Jesus passou pela crucificação e desencarnou, seus discípulos estavam muito perdidos, em sofrimento, não sabiam o que ia acontecer com eles agora, o que já tinha acontecido, Judas traindo, Pedro negando a Jesus. E eles estavam assim muito desolados pelo que estava acontecendo. Se a gente fosse colocar no lugar deles, talvez a gente estivesse mais desolado ainda, porque o Mestre, aos olhos deles, havia morrido. E Jesus volta em espírito, materializado, e diz para eles, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, ou seja, Jesus vivia repetindo essa expressão, paz seja convosco. Jesus já dizia, que ele nos dava a paz dele. Mas não é essa paz do mundo, é um outro tipo de paz. Não é essa paz do mundo que a gente espera, de não ter problemas, de estar tudo certinho, de não existir doença na família, de não existir problema financeiro, de todo mundo trilhando o seu caminho. Não, é essa paz que a gente precisa cultuar dentro de nós, ligados a Jesus, que mesmo nas atribulações a gente consegue manter a conexão e se manter em paz, em se manter linkado
com as forças espirituais. Ali então, nesse capítulo ele fala, né, o Emmanuel comenta, por que não traz então os espíritos as soluções para os nossos problemas? Jesus nunca ia tirar de nós a possibilidade de evoluirmos e termos mérito, de caminharmos para frente, de conquistarmos esse progresso. Claro que eles nos ajudam, nos intuindo, nos apontando caminhos, mas se a gente estiver desconectado, se a gente estiver alimentando e focando os problemas, a gente não vai estar conseguindo nenhuma dessas duas pazes, nem a paz da terra, nem a paz espiritual. Para conseguir a paz da terra, a gente precisa principalmente ter a paz espiritual, esta que mantém Cristo vivo dentro de nós. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, dizia Paulo. Então, é importante a gente fazer essas reflexões, repensar que quando temos uma aflição, que seja lutar por alguma descoberta, lutar por resolução de um problema, lutar, pesquisar, sanar, resolver problemas, que a gente consiga estar dentro de nós, conectado com as forças do bem, porque os nossos benfeitores, esses amigos espirituais, que são os amigos mais evoluídos do que nós, inclusive, eles torcem muito para que a gente consiga conquistar as nossas vitórias. Imploramos muito ao mundo espiritual para quando a gente reencarnasse, tivesse essas expiações, tivesse essas provações. Então agora que a gente tem a oportunidade de caminhar para frente, de se sentir capaz, vamos dar espaço, mas ligados ao nosso Pai, ligados a Jesus Cristo, Jesus vivo dentro de nós, o Evangelho vivo dentro de nós. Era isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos. Ele não veio depois para cá começar a fazer uma lista das coisas que aconteceram e passar sermão e... Não, ele só veio dizer para eles, se serenem, que a paz esteja convosco, a paz de Jesus. Então que a gente pense, meus irmãos, todos os dias ao acordar, todos os dias antes de dormir, que a gente peça a intuição necessária, a gente peça que Deus nos aponte os caminhos, para que a gente consiga resolver todas essas nossas dificuldades que temos pela frente, e junto que essa paz nos acerene, para que a gente consiga ouvir esses caminhos apontados, essas inspirações. Eles querem que a gente vença. Os nossos amigos espirituais querem que a gente vença. Assim, junto com Jesus e o nosso Pai. Deixe os comentários de vocês aqui. Se gostaram do vídeo, deixa um like pra gente e acompanhe o nosso canal na nossa playlist com outros vídeos sobre a doutrina espírita. Fiquem todos com a paz de Jesus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site